Olá pessoal, tudo bem? Gabi aqui. Hoje nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que aparece vira e mexe, né? Se eu devo deixar a minha suculenta no tempo, né? Tomando chuva, tomando sol. E é só a gente pensar um pouquinho como é na natureza, né? Na natureza ela fica no tempo. Seja as regiões mais desérticas ou semidesérticas ou as suculentas mais tropicais, né? Que é uma coisa também que a gente precisa pensar, né? Porque a gente acha que todas as suculentas gostam de coisas iguais, né? Que é sol, pouca água e pronto. Só que esse grupo suculenta é um grupo, não é um grupo, né, único, de uma característica única. É um grupo muito diversificado, com muitas espécies diferentes, muitas famílias botânicas diferentes, com hábitos diferentes. Quando a gente pensa nos cactos, eles, né, pode ser um grupo mais homogêneo, porque os cactos, de uma forma geral, gostam sim de bastante sol. Eles são adaptados, né? Eles têm toda a característica adaptada também para isso e gostam mesmo de sol. Agora, quando a gente pensa nas outras suculentas, né, tem muitas famílias diferentes e principalmente as rosas de pedra, né, as echevérias, que na verdade se pronuncia echeveria, meia sombra, né, que não resistem muito a ficar torrando no sol, como é o caso, por exemplo, dessa echeveria aqui, Perlivone Number. Ela tem esses tons rosa de duas outras espécies que deu essa espécie aqui. Essa daqui não tá nem tão compacta, tá vendo? Tem uns espaços aqui, diferente dessa daqui, ó, dessa rosa de pedra, que ela tá bem mais compacta. Olha que graça, né? Cheia de filhotinhos. E a coloração dela, dessa daqui, ela é bem rosadinha, ó, que linda, né? Ela tem até uma folhinha caída aqui, ó, já com uma mudinha. Olha como é fácil, né? As suculentas enraizarem, tá vendo? A raizinha bem rosadinha e já com uma rosetinha aqui. Isso aqui já pode colocar, né, na terra para deixar ela crescer e no lugar onde ela vai ficar, entendeu? Porque ela tava caidinha aqui, já veio assim, né, do garden. E aí, não precisa tirar a folha, né? Você pode deixar ela assim mesmo no substrato. Não enterra, não precisa enterrar muito, é só deixar ela assim já no substrato. Que ela vai crescendo, crescendo. Essa folha aqui vai murchando cada vez mais, porque o bebezinho vai sugando, né, os nutrientes ainda que tem aqui nessa folha gordinha. E ela vai secando, vai secando, vai secando, vai secando. E aí uma hora você vai tirar assim, ela vai estar solta, né? Mas a gente não puxa e não tira, não separa, porque pode vir junto com a raiz, né? Aqui pode já plantar. Então essa espécie, como eu estava falando, né, ela não resiste ao calor de 40 graus. Ela não é aconselhada deixar, ela não é uma espécie de sol pleno. É aconselhado deixar ela em ambientes externos em épocas mais frias do ano, né, no outono, no inverno. Em épocas mais quentes, né, é aconselhado deixar ela mais num ambiente mais sombreado, né, uma meia sombra, tá? Porque ela não resiste muito a exposição de sol em cima, ela acaba queimando as folhas. E essa aqui é outra echeveria, essa aqui é elegans, se eu não me engano, é assim, é a Dona Mary. Ela tá cheia de, ó, tá cheinha aqui, tá vendo? Ela é muito linda e ela é mais compacta, tá vendo? Quando a gente olha aqui, essa aqui tá mais compacta, né? Como eu comprei. Isso aqui foi da Van Campen, que é um produtor de echeveria, né? Você quando compra do Garden Center, lá, né? E até mesmo a produção da echeveria, eles não são no sol pleno, elas não ficam tostando no sol.
Então você tem que fazer uma adaptação para essa planta e aos poucos voltando ao sol, tá? Então você vai aumentando a quantidade de horas por dia, né, de sol que ela pode tomar. Então começa, né? Ela vai tomar sol algumas horas na parte da manhã, então aí depois vai aumentando até 9 horas, até 2 horas, até 11 horas, meio-dia, 1 hora, né? Você pode ir aumentando aí, sei lá, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Você vai também sentindo a sua planta, se ela não vai sentir muito essa diferença, então de semana em semana você vai fazendo essa adaptação, que é a rustificação da planta, né? Para ela voltar ao hábito dela natural, normal, né? Tá? Mas se você chegar e botar direto a planta, uma suculenta de sol, direto no sol, quando você compra do Garden Center, é muito provável que ela vai sentir, ela vai morrer, né? E aí você não vai entender, né? Por quê? Uma suculenta, que é uma planta que todo mundo fala que gosta muito de sol. Sempre quando eu compro uma suculenta, eu mato as suculentas, mas talvez seja isso, né? Não bota ela direto no sol, vai aos pouquinhos para ela ir se acostumando, né? Porque às vezes ela fica realmente muito mimada, né? É muito mimada nos produtores. Está acostumada à sombra, água fresca, né? E aí, vida real nela tem que ir aos pouquinhos, né? Para ela ir se acostumando também. Todas as duas espécies é bem fácil de multiplicar pela folha, tá? Então, ela rapidamente, se você colocar a folha numa areiazinha, né? Às vezes até mesmo, eu coloco às vezes até em prato. Se ele ficar às vezes num ambiente mais úmido, né? Ela vai enraizar até mesmo sem substrato nenhum, né? Então, mas você pode colocar ele na areia, no substrato bem arenoso, até em areia pura mesmo, que ela vai enraizando, né? Mantém sempre esse substrato úmido e num ambiente mais sombreado, pelo menos nesse início que ela está ainda, né, bebezinha ali no berçário. E aí depois ela vai, à medida que vai crescendo, você vai levando ela da mesma forma para o sol, né? Quando ela estiver bem forte, né, pronta para enfrentar os desafios, né? E aí uma coisa também importante, né, nas suculentas de uma forma geral, é o substrato. O substrato ser bem drenante, né? Um substrato que não acumula água, a água passa facilmente por ele. Isso é importante, né, nas suculentas. Você ter um substrato bem arenoso, né? Por isso a gente mistura areia de construção, não pode ser areia de praia, que é salgada. As suculentas não são adaptadas a esse ambiente salgado, né, salino, e sim a um ambiente arenoso, a um substrato arenoso, né? E por isso, né, porque a água precisa passar, ela não pode reter a água, geralmente é característica de um substrato mais argiloso, onde tem partículas muito pequenas ali, né, da argila, e isso faz com que a água retenha ali e não passe facilmente. As suculentas gostam de um substrato mais arenoso, onde a água simplesmente passa. E aí um erro também, às vezes bem frequente, é a gente achar que a suculenta, porque a gente fala muito, a suculenta não gosta muito de água. Tá, ela não gosta do excesso de água nas raízes, né? De ficar ali água nas raízes, e aí leva ao apodrecimento facilmente da planta. Mas ela gosta sim de água, né? E nas regiões onde ela cresce, em regiões desérticas ou semidesérticas, né, tem períodos do ano que chovem muito, né? Mas aquela enxurrada, é muita chuva concentrada em meses do ano, e depois ficam meses sem chover, sem receber água. Então elas são adaptadas nesse período de chuva a acumular essa água, ou nas raízes, ou no caule, ou nas folhas. E aí depois ela está preparada para passar esse ambiente hostil, né? Esse ambiente seco, de seca, porque ela tem a reserva dela, né? Por isso que as suculentas são tão resistentes, né? Além de ser fácil de cuidar, ela resiste muito. Então você pode até dar uma esquecida nela, né? Não que ela vai gostar, mas
ela vai resistir, né? Apesar de você ter esquecido dela, ela vai sobreviver, né? E não que ela goste, né, de não ser cuidada, né? Porque também você não vai esquecer a pobre coitada, né? Porque ela não está no ambiente natural. Você pegou ela e trouxe ela para sua casa, para o seu apartamento. Então você tem que prover ali o que é necessário para ela, né? Então, para quem está começando a montar arranjo, né, de suculentas, o ideal é sempre um vaso com furo, né? Porque você vai errar menos na rega, né? Você tem menos chance de errar com acúmulo de água, porque quando o cachepô é fechado, né, o cachepô em si é fechado, né, porque ele serve para colocar o vaso dentro. Quando você planta, faz um arranjo em um cachepô, aí você tem que ter mais cuidado ainda com a rega. Esse aqui, ó, tem furinho, então você pode, né, colocar o fiozinho de água, ou com um copo, ou um regador, né, o biquinho aqui do regador, bem num ponto localizado e molhar, evitando molhar as folhas, porque aí apodrece mais rápido também, né, favorece o apodrecimento. E aí você pode molhar, molha. Quando começar a vazar a água pelo furo, aí sim você já está uma boa medida de rega, né? Mas enquanto não vazar, você pode molhar. O erro muito comum é molhar um pouquinho por dia. Aí molha um pouquinho, aí depois molha um pouquinho. E aí essa água não é suficiente para nutrir a planta, né? Para chegar nas raízes, para ela absorver essa água. E superficialmente fica sempre molhado. Então você põe o dedo, você acha que está molhado, porque molhou ontem, né? Então não deu tempo muito de secar, mas está muito superficial, porque essa água nem conseguiu chegar até as raízes e ficou aqui parada, né? Então você mata a sua planta de sede achando que ela está com água, né? Porque você está molhando um pouquinho cada dia. Então é melhor dar uma rega bem generosa, né? E aí só vai molhar de novo quando o substrato estiver seco. E aí, pelo menos superficialmente seco, né? Então você abre, coloca lá o dedo. Esse aqui, ó, tá super sequinho, ó. Saiu só uma sujeirinha, tá vendo? Tô colocando aqui. Tá vendo? A sujeirinha bem pouca. Ele tá super sequinho mesmo. Eu vou ter que molhar. Se ela tivesse molhada, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se eu não vou fazer besteira. Se tá molhada. Ó, essa aqui. Diferença, né? Essa aqui eu vou fazer uns arranjos. Isso aqui é um musgo. O pessoal chama de musgo, mas não é musgo, né? É uma selaginela. Ela tá bem úmida o substrato dela. Então eu vou esfregar aqui, ó. E aí você vê a diferença. Olha como é que sai. Tá? Porque ela tá úmida, a terra tá úmida, né? Então sai diferente. Esse aqui é outro musgo. Olha que lindo. Olha a cor desse musgo, né? Mas tudo bem, esse vídeo não é de musgo, é sobre suculentas. E na verdade musgo que não é musgo, né? Porque é Pteridófita, é um outro grupo, mas a gente chama de musgo, né? Tudo bem. A suculenta gosta de água, coitada, né? Ela gosta de água, ela só não gosta de água parada nas raízes, acumulada nas raízes, porque aí realmente ela apodrece e vai apodrecendo de baixo para cima, né? Quando você vê, você pega e a suculenta, pá, solta na sua mão, né? A suculenta, porque tá toda podre por baixo. Cacto a mesma coisa, né? Mais ainda, né? O cacto, como gosta mais de sol, de uma forma geral, né? A gente sempre tem que falar assim, né? De uma forma geral, porque na natureza, né, sempre tem as exceções. E a flor de maio é uma exceção de um cacto, né? A flor de maio é da família Cactácea e ela é um cacto tropical. Então ela gosta mais de sombra, ela gosta mais de um ambiente mais úmido, ela gosta mais de água, né? Então, de uma forma geral, os cactos gostam mais de sol. E aí no arranjo, quando a gente vai fazer um arranjo, a gente também tem que pensar nisso, né? Porque a gente pensa, suculenta gosta de sol. Aí a gente monta um arranjo, bota ele, né, num ambiente mais ensolarado.
E aí uma espécie ou outra não aguenta e começa a queimar as pontas. Por quê? Tem espécies que realmente não são adaptadas muito a ficar torrando no sol, tá? São mais de ambiente um pouco mais sombreado, de uma meia sombra. E outros gostam realmente de ficar lá no sol torrando. Então, por exemplo, o Rhipsalis é uma outra espécie que também gosta de um ambiente mais sombreado, tá? Enfim, então esse vídeo foi só para responder, né, e dar essa ideia de... Eu comecei falando de uma coisa, né, estou terminando falando de outra. Se as suculentas podem ficar no tempo, podem, né? Elas podem ficar no tempo, até porque na natureza ninguém fica tapando a chuva, né, delas, ou o sol, né? Na natureza, no seu habitat natural, ela está adaptada a toda aquela característica física, química, regime hídrico, né? Então, mas pelo fato em si da chuva, não, né? Não é para se preocupar, porque ela vai estar mais exposta ao sol, ela vai estar mais exposta a ventos, né, batendo ali nas folhas, secando muito mais rápido qualquer água ali, né? E é importante, lógico, de um modo geral, para todas as suculentas, um solo que drene bem a água, né? Um solo arenoso, para não acumular água ali nas raízes. Isso em qualquer forma, seja num cachepô ou num jardim externo de suculentas. Eu acho que eu dei uma enrolada, né? Falei de uma coisa, falei de outra, mas a gente está aqui começando, aprendendo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida aí vocês podem botar aí no comentário aí embaixo. Não esqueçam de curtir, né? De curtir lá o canal, né? Seguir e ativar as notificações para quando tiver vídeo novo, o YouTube te avisa que eu coloquei lá um vídeo novo, tá? Então tem vídeo novo toda segunda e quinta aqui no canal. 2 vídeos por semana, tá? São vídeos mais compridinhos, né? Um pouco mais extensos. Mas aí vocês também podem colocar aqui embaixo nos comentários as sugestões, né? O que vocês têm dúvida, se esse vídeo ficou, não sei, né? Ficou bom, ficou ruim, o que vocês acham que eu poderia falar, o que eu posso melhorar, né? Pra gente ir crescendo e ajudando cada vez mais também no que eu puder ajudar. Um beijo e bora vertificar o mundo.